Hello, energies, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um dos meus favoritos, que é a lei da atração. E eu vou trazer alguns segredinhos aqui da lei da atração com uma ferramenta que eu já testei 3 vezes e essas 3 vezes que eu testei deram certo. Então, se funcionou comigo, muito provavelmente vai funcionar com vocês também. Claro que eu vou trazer aqui algumas dicas para a gente compreender melhor e saber como utilizar essa ferramenta. Eu mesma, assim que terminar esse vídeo, eu vou pegar e vou escrever, porque essa técnica já com spoilers é através da escrita. Então eu já vou pegar e já vou escrever também tudo aquilo que eu quero atrair. Mas o ponto é, existe uma forma para a gente escrever, entender o que a gente quer de fato atrair, para não continuar naquele mesmo ciclo daquilo que a gente não gosta, de coisas que estão acontecendo que não fazem sentido na nossa vida. A gente precisa se alinhar com aquilo que a gente verdadeiramente deseja. Então, antes de eu trazer aqui esse conteúdo para vocês, que, na minha opinião, gente, é um conteúdo muito valioso, é como eu falei, eu testei 3 vezes e as 3 vezes deram certo. Então, antes disso, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, me conta se você já usou alguma técnica de lei da atração e se funcionou ou não para você. E deixa o seu like aqui também, que é muito importante. Então, essa técnica eu aprendi neste livrinho aqui. Se chama A Lei da Atração e ele ensina como aplicar o segredo. Sabem o livro O Segredo de Rhonda Byrne? Como aplicar o segredo, colocar, na prática. E aí ele nos ensina a compreender melhor o que a gente deseja, a nos alinharmos com aquilo que está dentro de nós, com a nossa essência. Muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente deseja uma coisa, mas a gente acredita que a gente não é capaz de ter aquilo ou que a gente não é merecedora de ter isso. A gente precisa começar a alinhar os nossos pensamentos, a nossa energia com aquilo que há dentro de nós, pra gente realmente não ficar se sabotando, tá? Então isso é muito importante, é uma dica que quando eu comecei a entender isso, quando eu era mais nova, eu aplicava muito a lei da atração de uma forma meio que natural, assim. Então, eu usava muito essas ferramentas, do pensamento, acreditar, ter certeza que as coisas iam acontecer e elas acabavam acontecendo. Algumas eram mais rápidas, outras demoravam um pouco mais, mas elas sempre aconteciam. E conforme eu fui crescendo, a gente vai aprendendo outras coisas, ouvindo outras coisas e deixando de acreditar, Passando aí por alguns desafios também, e a gente acaba deixando de acreditar naquilo que realmente faz sentido pra gente, naquilo que, sabe, tá dentro de você, tá na sua essência. Então, em primeiro lugar, volte a acreditar em você, volte a acreditar na sua capacidade. Uma frase que me ajudou muito e que eu venho usando nesses últimos tempos é: quem é o meu maior provedor? Eu acredito em Deus, Então, para mim, Deus é o maior provedor, Deus é o Pai, É o que criou tudo. Você pode pensar também, é o universo, Se assim for mais fácil para você pensar. Aí vai de cada um, tá? Mas é isso, Deus é o nosso provedor. E se Deus é o criador de tudo, ele pode sim estar nos amparando a todo momento. Isso me ajuda bastante a me acalmar, a me tranquilizar e saber que as coisas vão ocorrer bem e diminuir a ansiedade, porque muitas vezes a gente fica focado no que a gente quer, só que a gente traz uma bagagem de emoções que atrapalha tudo, como a ansiedade, como a irritação, o estresse. Então tudo isso acaba influenciando de uma forma negativa, faz com que você não consiga alcançar aquilo que você deseja, Faz com que o caminho que aquilo está trilhando para vir até você seja interrompido e aí o que você quer não chega até você. Então, vamos lá. Exercício para obter clareza através da oposição. Por que ele traz através da oposição? Porque a gente já sabe o que a gente não quer. Então, vamos pensar aqui, eu separei um exemplo, mas eu vou dar outro. Tem aqui um exemplo que eu acho bem interessante,
que é sobre relacionamento, o relacionamento ideal. Então, você já passou por alguns relacionamentos, ou então você já observou alguns relacionamentos, dos quais não é o que você deseja para a sua vida, não é aquilo que você quer. Ele nos ensina a entender o que a gente quer através do oposto daquilo que a gente já sabe que a gente não deseja. Então vamos lá. Exercício para obter clareza através da oposição. Isso para o relacionamento ideal. E aí é legal porque ele faz essa lista aqui. De um lado da lista está escrito coisas de que eu não gosto, que é o lado A. E do lado B está escrito coisas de que eu gosto. Esse daqui, ele trabalhou com uma aluna dele, enfim, e aí ele colocou aqui o nome de Janice, tá? Então, só para vocês terem um exemplo. No lado A, que é o lado das coisas que você não gosta, se você quiser, já pega um papel, dá uma pausa aqui, pega um papel, uma caneta, e aí você já começa a escrever para que você não esqueça e não deixe para fazer depois, porque a gente tem muito esse hábito, né? Deixar para fazer depois e aí no fim acaba não fazendo. Então, já pega o papel e a caneta e já começa a escrever. Lado A, coisas que eu não gosto. E aí você vai enumerar. Enumere porque fica mais fácil na hora de criar o lado B, tá bom? Homem controlador. Ela já sabe que isso é algo que ela não gosta, que ela não aceita. Então, provavelmente a Janice já passou por uma experiência com um homem controlador, ouviu alguém assim, né, um casal assim, e ela não achou legal. Então, ela já colocou ali que é algo que ela não gosta. 2, que não sabe ouvir, que não é carinhoso, que não liga para o que eu penso ou como eu me sinto, que fica sempre me apressando. Então ela foi enumerando tudo o que ela não gosta. E no lado B, o lado B é o lado da clareza, que é onde você vai colocar tudo o que você gosta. Como que vai funcionar isso? Então aqui, homem controlador, é o que ela não gosta, lado A. Lado B, ela quer o quê? Um homem flexível e equilibrado. Então, é só você ver qual é o contrário disso, qual é o oposto disso. O oposto de um homem controlador é um homem flexível e equilibrado. Qual que é o oposto de um homem que não sabe ouvir? É um homem que é um ótimo ouvinte, que presta atenção, que é atento a você. Então, um homem que, vamos ver aqui algum outro, que não é sociável. O oposto é que gosta de encontrar os meus amigos e se diverte com eles. Então você vai colocar sempre o lado A e o lado B. Cada vez que você preenche o lado B, que é o lado da clareza, você vai riscar o lado A, porque para deixar claro que aquilo ali já está anulado na sua vida, aquilo não faz mais parte do que você deseja para a sua vida. E aí você vai começar a entender melhor, você vai criar realmente clareza mental para compreender o que você deseja atrair. Porque muitas vezes a gente pensa, eu não gosto disso, só que você fica focando nisso, entendeu? A nossa cabeça é muito curioso como acontecem as coisas, porque se a gente não tá gostando de uma situação, você foca naquilo que você não tá gostando, você foca no problema, e aí você acaba atraindo cada vez mais daquilo. Então a gente precisa focar mais naquilo que faz sentido pra gente. A gente precisa focar na solução, no que a gente deseja. E aí tem pessoas também que têm aquelas crenças de, mas são apenas frases. Não, não são apenas frases. É como a nossa mente está pensando, que é o que vai fazer com que a gente tenha ações para atrair aquilo que a gente quer. Então, se você talvez não esteja atraindo, sei lá, igual o que a gente está falando aqui, o cara ideal para sua vida, talvez você esteja focando no lado errado. Os caras são todos isso, todos aquilo. Então, foca naquilo que você quer, naquilo que faz sentido para você. Um outro exemplo aqui que ele fez com um outro aluno que se chama Greg, que é sobre a situação financeira ideal. E aí no lado A, que é o lado do que ele não gosta, que é a oposição, ele colocou o dinheiro não dá. No lado B, que é a clareza, que são coisas que ele gosta, ele colocou ali,
há dinheiro em abundância. 2, há sempre contas a pagar. Lado B, sempre pago as contas rapidamente e com facilidade. 3, mal consigo fechar o mês. Lado da clareza, que é o lado B, sempre tenho dinheiro sobrando. Começar a pensar no lado positivo, no lado da solução das coisas. Só de ler o lado B, eu sinto que a minha energia muda. Eu vou ler alguns para vocês, só para vocês sentirem a energia de vocês mudarem também. Concentra nesse momento, se quiser fecha os olhos, só para você realmente sentir essa energia. Há dinheiro em abundância. Sempre pago as contas rapidamente e com facilidade. Sempre tenho dinheiro sobrando, sempre tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Tenho uma entrada de dinheiro constante vindo de várias fontes. Ganho prêmios, presentes e brindes com frequência. Então, quando a gente começa a ler, parece que já vai surgindo uma alegria interna e você começa a enxergar. Não é uma vez que você lê que isso vai acontecer, mas você começa a enxergar ao longo do tempo soluções nos mínimos detalhes da sua vida para que a sua situação financeira, por exemplo, como no caso do Greg, seja resolvida. E aí, gente, eu quero que vocês se sintonizem realmente com o que vocês desejam muito. Por mais que pareça algo estranho, por mais que não seja. No estranho, eu digo, não é algo comum para você. Não é algo que acontece no seu dia a dia, algo fácil, né? É só ir lá no shopping e comprar. Às vezes pode ser algo um pouquinho mais difícil, mas quando você começa a acreditar em você, você começa a enxergar maneiras de fazer isso acontecer. Isso é muito importante para que você não fique sempre frustrada. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz assim: tudo que você tem na sua vida é porque você aceita. Parece um pouco até meio pesada, né? Assim, dependendo da situação que cada um se encontra. Mas muitas vezes a gente acaba sendo a boazinha, sabe? Então, assim, eu gostaria de tal coisa, mas se eu tiver isso aqui já tá bom. O que você tá mentalizando? O que você tá. Eu não vou nem falar o que você está dizendo para o universo. O que você está dizendo para você mesma? Que qualquer coisa tá bom, que, se for isso aqui já tá bom, né? Então é um pensamento que te diminui, sabe? E que mostra para você mesmo que você não é capaz de ter aquilo que você realmente quer. E eu sei, eu não tô dizendo que é fácil, sabe? Você conquistar aquilo, uma coisa grande. Eu não tô dizendo que é fácil, mas que no passo a passo é possível chegar lá. Um outro detalhe que é muito, mas muito importante é você perceber. Tente fazer uma lista. Se você achar que, vou fazer uma lista aqui rapidinho, não faça uma lista rapidinho. Faça a lista do lado A e do lado B muito bem feita. O que é esse muito bem feita? Não esqueça dos detalhes. Então, se você vai colocar para o relacionamento ideal, você vai colocar, por exemplo, um homem com, sei lá, uma altura tal, cabelo, cor dos olhos. Você pode colocar esses detalhes, sabe? Mas se atente aos valores que você deseja nesse homem. Se atente, então, por exemplo, ele gostaria que ele tivesse valores familiares. Quais valores familiares? Gostaria que ele fosse, né? Então, não gosto de homens que não são, sei lá, carinhosos ou atentos, igual tá no livro. Então, eu quero homens carinhosos. Mas como? O que é um homem carinhoso? Né? Carinhoso comigo. Quero alguém que leve a minha opinião a sério, sabe? Porque às vezes você fala, eu quero alguém atencioso, mas o que é ser atencioso exatamente? De qual forma, tá? Então é por isso que eu digo, pense, reflita, faça com cuidado, com calma. Se quiser, fica num momento que é só seu, num lugar que você se sinta relaxada, que você se sinta tranquila, e aí você faz a sua lista. Porque eu já cheguei a fazer essa lista e eu percebi que eu não coloquei alguns detalhes que eram
muito importantes para mim, muito importantes. Então, atente-se ao que você realmente preza em sua vida. Olha só, encontrei uma frase que diz exatamente o que eu quero passar aqui de mensagem para vocês quanto a escrever o que vocês realmente querem, por mais que isso seja algo mais difícil. Reflita por um instante. Permitir é a ausência da vibração negativa. É você se permitir ser quem você é, você se permitir desejar aquilo que você verdadeiramente deseja. A dúvida é uma vibração negativa. Quando você coloca algo menor só porque você acha que você não consegue aquilo que você quer, você está no campo da dúvida. E aí é uma vibração negativa e ela é geralmente criada por quem? Crenças limitadoras. Então é sobre isso, é você realmente acreditar que você merece, acreditar no seu potencial e, claro, começar a ir atrás disso. Gente, vocês acham que as pessoas que fazem o mural dos sonhos e realizam aquilo naquele ano, falam, nossa, eu realizei 90% do meu mural dos sonhos, elas ficam sentadas esperando? Elas não ficam sentadas esperando, elas fazem aquilo acontecer. A lei da atração, ela não é algo que a gente vai sentar e aguardar. Com o conhecimento da lei da atração, a gente consegue compreender melhor o que a gente está vivendo e por que a gente está atraindo isso e começar a agir e fazer diferente. Isso é o que? Mudando os pensamentos, mudando as crenças, entendendo o que a gente realmente quer e focando naquilo que a gente quer e não no problema. Mais uma vez, foquem na solução, naquilo que vocês querem, não no problema, não no passado, não naquilo que não deu certo. Aquilo que não deu certo a gente só usa de aprendizado. Então, lembra, a oposição. Isso aqui eu já sei que eu não gosto, não funcionou, não deu certo, então eu vou querer isso aqui agora. E aí, toda vez que você pensar em algo que você não quer, eu não quero isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero. Pensa no que você quer. Tá, não quero ficar em casa, quero viajar. Então, eu vou pensar na viagem. Eu vou planejar uma viagem, eu vou planejar, sei lá, algum trabalho para que eu possa ir viajar, para que eu possa fazer isso mais vezes. É focar no outro lado. A gente está muito acostumado a ouvir tudo o que não tá bom. Então, a famosa reclamação, né? Então, isso não tá bom, isso não sei o quê, tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo, não tá legal assim, não tá, tudo não tá bom, tudo não tá legal. Ao invés de pegar e focar naquelas coisas que também já estão boas, também tem esse lado, sabe? Agradecer por aquilo que já está bom e começar a trabalhar para que as coisas fiquem cada vez melhores na sua vida. Então, façam esse exercício, coloca aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e bom ano novo para todos nós, bom ano novo para vocês. Lembrando que no dia 1 de janeiro a gente vai ter uma mentalização super especial aqui no canal. Então, já ativa o sininho para você receber essa mentalização. A gente vai trabalhar a prosperidade e o amor próprio para a gente começar já o ano aí com tudo, com energias positivas, com uma vibração energética elevada. E um beijo e até dia 1 de janeiro.